Olá, eu sou Alice Clapes e você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. E o tema de hoje é a música Sangrando. E comigo eu tenho, para discutir este tema, Lilian Afonso e Adriane Watanabe, direto de Birigui. Oi, Adriane. Sejam bem-vindas. Obrigada. Nós vamos fazer aqui uma atividade que é a ideia do podcast Divaneios, que é a partir de um estímulo, de um tema, a gente tem uma conversa de viés psicanalítico. O tema de hoje é a música Sangrando e a gente vai ver o que acontece a partir da leitura desta música. É assim que a gente funciona, na base do, né? Não diria nem do improviso. Não, improviso não. Não é improviso, mas... Foge uma palavra agora para isso. Não, improviso é longe de improviso. Longe a gente de- estuda muito. A gente se dedica bravamente. Livre associação. Eu acho que é isso. Está mais próximo. Uma livre associação com uma tensão flutuante. Sim, sim. Bom, eu vou fazer a leitura da música e a gente tece alguns comentários. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Posso te interromper? Ou não, você prefere ler ela toda primeiro? Porque sabe o que eu pensei? Talvez as pessoas possam até ouvir a partir desse viés, né? Eu acho que essa letra ela cabe perfeitamente para o analisando chegando para o analista. É como se ele tivesse, quando ele se manifesta frente ao psicanalista, é como se ele tivesse, a partir da fala dele, revelando isso, sabe? Ele vem sangrando, com uma dificuldade danada de falar, mas ele está se rasgando, é tudo que ele pode. É assim que eu entendo essa letra, do começo ao fim da letra. Eu penso um pouquinho diferente, porque esse estado, né, de poder soltar a voz é uma conquista. Sim, 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 sim. Aí vem um outro ponto, né? Não chega no primeiro dia, Não. assim, já... Porque assim, eu me prendi no momento, coração na boca, peito aberto, né? Às vezes, o que ele faz, soltar a voz para mim, às vezes eu não sei o que dizer. Eu estou aqui, mas não é? A gente não escuta muito isso. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que falar, eu só sei que eu preciso de alguma coisa, né? Então, coração na boca, peito aberto, porque chegar até ali não é fácil, né? Mesmo chegar até o psicanalista não é fácil. Não é. É um passo bem grande. Mas, e Sim, para chegar nisso também, aí, um outro passo, sim. que não é tão simples assim. Eu diria que uma análise tem 2, 3 episódios desse durante toda uma análise, de realmente estar com o peito aberto e sangrando. Deixa eu continuar a leitura. Eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir a minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa, eu estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é a minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Eu continuo achando que
seja uma palavra, ou seja, é o que o paciente consegue. Porque você sabe que muitas vezes eu já ouvi de paciente dizendo que assim, não, eu não cheguei até hoje porque eu não sabia o que ia falar. Então, ele ficava tentando ensaiar, tentando saber o que falar para poder procurar o psicanalista, sabe? Na verdade, às vezes não precisa falar, basta estar ali, né? A gente vai estar junto, né? A questão é essa, a gente vai estar junto. Você queria falar, Adriane? Eu tava aqui pensando que às vezes a única forma de chegar é sangrando, né? Então, E, e aí eu fiquei lembrando de alguns procedimentos, né, que tem que fazer o sangramento, né, existe a ferida, então aí até eles usam ainda em medicina colocarem sanguessugas, né, para que esse sangue saia, né? E é uma você imagem falava. forte, né? Mas às vezes a única forma é chegar sangrando, e esse sangrando também tem um sentido de se doar inteiro. Sim. E aí eu também penso, embora você está trazendo o Analisando, que traz essa música, eu fiquei pensando também no analista que ele dá tudo de si também, Sim. que também sangra. Quando eu falo do que eu penso no analista, né, quando no analisando, quando eu falo isso, tem um lado do analista também, porque ele fala, o seu canto é minha força para cantar, né? Às vezes tudo que a gente pode fazer é estar junto mesmo, que foi o que eu disse antes, né? Então, assim, cada um canta à sua maneira, né? Eu entendo o que você fala ali, quando você fala para poder se rasgar e sangrar, mas às vezes acho que a Adriane pensou mais como eu. Às vezes é o sangramento que faz a gente ir. A dor é tão intensa que te empurra, sabe? É a última chance. Assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não aguento mais, né? Mas eu entendo o que você fala. Aí tem uma distinção entre o paciente que já chega hemorrágico, Uhum, uhum, não é? E aquele sangramento que necessita de confiança, uhum, uma construção, para que ele possa aparecer. Estou falando deste ambiente, né, deste continente que precisa ser criado sim, para que o outro possa, ali, sim. com toda a confiança, se abrir, se rasgar e sangrar sem medo. É uma outra forma, É uma outra forma. sim. Não é? E aí, esse sangramento é mais íntimo, ele é mais delicado, Esse é o da análise, esse é o da análise, não é? Não é o do cheguei. do pronto-socorro. É. Tem o Esse do é o do pronto-socorro, tratamento. né? Mas tem um que Sim, ele é tão íntimo, ele é tão sim. íntimo, ele é tão íntimo, que você precisa criar a relação, a confiança. E aí sim, aí ele começa. E às vezes é uma gota de sangue. Sim, Tudo que está ali é uma. Mas é aquela gota de sangue que impede sim. que alguma outra coisa aconteça. Não é? Então a gente pensa que o sangrando não é cortar a jugular. Não, não. Às vezes é uma gota de Uhum, sangue. uhum. Porque a gente está falando. E de gota em gota, né? Se esvazia. É que assim, a gente está fazendo um modelo, né? O que a gente vê na música é o Gonzaguinha falando que está exposto, né? Sim. Agora, primeiro, eu acho que não se consegue isso em análise, assim, vão anos e anos para saírem gotas e gotas, né? Uhum. Pode até sair um pouquinho mais, mas não se deve ter a ilusão que vai chegar lá, conseguir falar tudo o que sente, porque às vezes a Não. gente nem sabe o que está sentindo, a gente sabe que dói. Aliás, Agora, para falar do que sente é um nossa, aprendizado. sim, sim, sim. Aprender a falar sobre o que sente.
Quantas pessoas não fazem lá 6 meses, um ano de análise? Bom, acho que agora eu estou bem. A gente não aprendeu nem falar ainda, nem saber de si, né? Porque, no fundo, a gente vai para análise para saber da gente, né? Sim. Para aprender como lidar com a gente, né? A gente não vem com manual, né? Não, não vem com checklist. Não vem. Mas eu fiquei pensando como esse sangramento é importante, porque me veio como modelo quando o sangue ele estagna, né? Ele coagula e aí não circula, não há vida, né? E como é importante esse sangrar, esse entrar em contato, né? É o que a gente estava falando, é um sangramento terapêutico, né? Que não é fácil. E parece que quando segue, né? Quando eu soltar a minha voz, assim, parece uma coisa Simples, né? simples. É Vai fácil. chegar e falar, enfim, vai seguir, mas o que esse soltar a voz às vezes está escondido atrás, né? Você Que sabe tem que que ser tirado palavrinha por palavrinha, né? quando eu pensei na letra, né? Eu estava pensando, aonde a gente solta a voz, né? Aonde a gente tem possibilidade de soltar a voz? Em casa é difícil, com o marido, com o filho, com amigos, né? A gente pode soltar a voz com as pessoas, né? A gente pode se mostrar como a gente é. Eu acho é incrível, mas eu acho que o único lugar que dá para se mostrar verdadeiramente como se é na análise. Eu acho que a partir daí a gente até passa a se conhecer como pessoa. Nossa, eu não sabia que eu pensava isso, porque é no falar que a gente vai se identificando, não? E para você ver como a gente tem que criar não só um ambiente externo como analista, mas interno como paciente, de Sim, confiança, sim. que aquele sentimento não vai me matar, que eu posso sentir aquilo. É um passo difícil, não. Muito difícil. Né? Eu sou capaz de sentir amor e ódio ao mesmo tempo. E esse espaço, né, amoral, não vou, né, fora da moral, Sim, é muito difícil de ser conquistado. sim. E é confuso, né? Porque sentir, a pessoa sente, mas ela não consegue identificar aquilo. Como que eu posso amar e odiar? Posso ter tanta raiva quanto amor. É muito difícil. E a gente pode sentir isso por filhos, por pais, pelo marido, pelo companheiro, né? E isso não quer dizer que a gente é ruim ou que a gente é diferente. Isso é do humano, Sim. né? A questão é como a gente lida com isso e como a gente lida com isso com a gente, né? Com o outro e com a gente. Logo no começo da música, ele pede: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Sim, sim, Por favor, entenda. E aí vem quantas vezes nós, analistas, recebemos esse pedido e não entendemos. não, né? Mas E aí, da responsabilidade que a gente tem de mas estar disponível para entender. E sim, da dificuldade, muitas vezes, desse entendimento. Sabe, interessante que quantas vezes também se tenta estancar esse sangramento rápido demais, né? sim, Não deixar que ele flua sim. e faça o que precisa ser feito, né? Existe um tamponamento, começou já meio que um certo receio de que ocorra, né? E aí imediatamente já se tampa isso, né? Não Ser, deixa. psi- ser psicanalista não é fácil, né? Porque você vê a dor do outro e não sair correndo para estancar, né? Sim, Não é fácil. não. Não é fácil. Porque É do humano, né? é do humano, é da empatia. A gente quer acolher, mas É da empatia. A gente sofre a dor do outro. sim, sim, sim. Né? O fato da gente tentar ficar impassível não quer dizer que não tenha sentimento ali. Pelo contrário, não. Precisa muita coragem. E Não perceber tem. também, perceber a hora que ela é terapêutica, né? Sim, porque tem hora que é Como necessária, né? como no caso lá no modelo da sanguessuga, né? Tem uma hora que é necessário cortar, necessário deixar sangrar para sair aquilo, né?
É por isso que é diferente também a conversa com um amigo, com um familiar de um psicanalista, né? Porque o amigo, o familiar, ele vai acolher, né? O psicanalista é que não pode entrar nessa área, né? Porque ali o trabalho é outro, né? Não é só acolhimento. É interessante essa questão que o Bion coloca, né? Qual a diferença entre uma conversa comum e a psicanálise? Eu acho que eu anotei a mesma coisa. A mesma coisa? Eu tenho a impressão que sim. Capítulo 4, Eu já elementos não de sei. psicanálise. Capítulo 4, elementos de psicanálise, Bion. E às vezes, eu devo confessar que me dá um certo alívio quando um amigo vem me pedir um conselho, alguma coisa. Pra E eu, poder. e eu posso, Ai, ai, agora eu posso ser só gente. não é? Uhum. Eu não preciso sustentar esse lugar, eu Sim, posso, sim, né, dar um conselho, falar o que sim. eu acho, falar o que eu penso. Até bobagem, porque não tem problema, é um amigo. Isso, Como a gente eu gosta de dar não, conselho para amigo? eu não tô no lugar de analista, porque é muito difícil. É, Não é? Porque esse lugar de abstinência, esse lugar de neutralidade é muito difícil. Tem um sangramento interno. sim, Eu sim, gostei desse apontamento da Adriane, sim, quando ela fala que o analista também sangra. sim, E a sim, gente sangra a cada paciente, porque a sim. gente gostaria de fazer uma coisa por ele e não dá, não pode, porque está fora, seria prematuro, ou pós-maduro, ou não é minha função, ou não é minha tarefa. E se eu não fizer a minha tarefa, ninguém vai fazer a minha Pois é, tarefa, que é a pois minha é. tarefa única. Sim, sim. Amigos, ele tem fora dali, né? Sim. Não é o amigo que. Se bem que muitas vezes eles vão buscar o amigo, mas depois, com o trabalho, eles entendem que não é isso que eles podem ter ali. Né? É lógico, eles têm bons companheiros, né? Companheiros de jornada que vão estar ali presentes e atentos. Né? Mas não só para passar a mão na cabeça. Não, Não, a gente está ali justamente para fazer o que os outros não podem fazer. Né? Porque exatamente. essas relações sociais elas se quebram com muita facilidade. Já com o analista, não. Quem que foi que falou? Eu não lembro. Deve ter sido o Leandro. O, o analista é uma pessoa que ela tem que estar preparada para levar o Sim, gelo da festa embora. Sabe? Pegar o bolo e levar. Acabou a festa. Se ele não tiver ele se fica. ele não for capaz de levar o bolo da É, festa embora e tirar o gelo dessa é. festa, Ele fica até o último minuto, ele né? fica, ele e não faz a tarefa dele. Sim, sim. Que é, de um lado, sustentar o seu sangramento e do outro, acolher essa gota de sangue. E a gente é convocado o tempo todo, né? A sair desse lugar. O tempo todo. E junta com a necessidade do humano de realmente acolher. Né? A Sim. dificuldade, eu acho que é a pior dificuldade, né? Uma das piores. Porque estudar, geralmente, quem se mete nessa área gosta mesmo, né? Uhum. Fazer grupos, ter supervisão, tudo é tranquilo, mas a parte do encontro com o paciente, ela é tensa, ela é muito tensa, né? Para a gente parecer tranquilo e tem um trabalho ali muito grande. E ela vai ficando íntima. O... Eu estava aqui pensando, na hora que você falou do gelo ali, eu pensei, bom, o analista é aquele que tira o som da tomada. Isso. E aí eu fiquei pensando no papel, no nosso papel, e quando na música traz esse trecho, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito. Como isso também é delicado de estar nesse papel também, e aí você traz, bom, eu não posso dar conselho, eu não posso isso. E eu fiquei pensando, às vezes, o analisando traz o que traz do jeito que ele consegue. Sim. Como isso também é um delicado de observar, bom, é o meu jeito, é o jeito dele de falar. Uhum. Por favor, entenda, entenda. Então, assim, eu acho essa frase assim muito forte quando a gente traz para a nossa profissão. Sim.
que fala justamente dessa capacidade de continência, desse ambiente de confiança, a capacidade de continência, conseguir criar esse espaço amoral para que tudo possa aparecer, tudo possa ser acolhido, Sem julgamento. sem julgamento, que é muito difícil, Julgamento já tem bastante fora, né? né? Mas é muito difícil. Sim. A gente se perceber preconceituoso é difícil. Porque a gente sempre acha que a gente não tem preconceito, né? Sim. É no lidar com o outro que a gente percebe o quanto de preconceito tem ali. A exposição às músicas e filmes também ajudam muito nisso. Porque a gente fica se questionando o tempo todo, né? Às vezes é o outro que aponta, né? Olha, você está sendo preconceituoso. Não, não tô. Tá sim. E a gente aprende, Sim. né? A gente aprende. E o cuidado de não sobreentender, né? Sim. Sim. Ou entender o que está sendo trazido, né? Inclusive fala, né? Palavra por palavra. Palavra por palavra. Uma É por o meu uma. jeito. É. Que tá aí a gente traz muito a música, né? O que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas, o que está sendo dito nas entrelinhas, né? Fiquei pensando, né, no que é ser entendido, né? Palavra por palavra, mesmo assim, o que é ser entendido, né? Porque às vezes o paciente chega com a impressão, com a expectativa, né, que a gente vai justamente passar a mão na cabeça, vai tirar a dor dele, que ele não vai sofrer numa Vai análise, curar. vai curar, né? Ele vai sair dali curado. Não, mas por que tem 1 ano e eu continuo sofrendo? Sim, né? Sim, está aprendendo a viver, aprendendo a lidar com ele, né? Porque tem gente que espera buscar respostas, né? Acha que o analista vai lá responder as perguntas dele, né? E às vezes a gente só tem pergunta. Que vão levar as próprias respostas. Por isso que é de 1 para 1, né? Sim. É de 1 para 1. A minha resposta não é a mesma que a sua ou que a da Adriane, né? Para a mesma situação, para o mesmo paciente. Cada um tem a sua escuta, né? Tem uma frase do Bion que me marca muito, que é: quem não sofre a dor não sofre o amor. Se você não aprender a sofrer, seja o que seja, você não sofre amor. Eu demorei para entender isso, sabe? Eu entendia superficialmente, mas como assim? Como? Mas você tem que ter uma disponibilidade para sentir as coisas. Eu acho que o paciente também aprende isso, né? Porque amar não é uma tarefa fácil. Não, longe disso. Amar não é uma tarefa fácil. Envolve muito sofrimento. Sofrer o amor. E quando eu sou incapaz de sofrer, não sinto nada. Né? É mais fácil passar indiferente pela vida, né? É mais fácil. Parece difícil, mas é mais fácil, porque... Mas então, a questão de não sentir a dor é a questão de não sentir o amor, né? Você fica indiferente a um, mas também não sente o outro, né? Mas dá trabalho. Não sentir dá trabalho. Dá muito trabalho também. É que cria outros problemas, né? É. Você se livra de uma determinada dor ou de um determinado tipo de conflito, mas gera outro, né? Gera outro. E no fundo, aí você começa a não saber de onde vem, né? Porque você vai tampando as coisas e não enxergando mais, né? Até o momento que se perde, né? É que não sentir e não sofrer é uma tarefa muito, muito grande. Assim, não é tão fácil. Porque você tem que lançar a mão de não ver muita coisa, não perceber muita coisa. Então, assim, é trabalhoso. Mas então, um bom começo é você começar a não se arriscar, né? Uhum. Aí você não se expõe mais a situações, né? Que nem não dirige, não vai fazer o curso que tem vontade, não vai num shopping porque está muito cheio, não faz uma viagem porque tem medo do trânsito, né? A gente vai achando barreiras, né? A gente vai encontrando. Eu costumo dizer que a gente sempre tem uma desculpa. Ah! Sempre tem. A razão sempre acha uma desculpa para não fazer a tarefa. Mas eu fico pensando que
me parece que... Sabe quando você está tentando segurar uma enchente? Tsunami. É o A gente está falando tsunami. para sair um pouco desse sangramento, mas me parece que algo precisa sair, precisa sangrar, e você fica, sabe, tampando, tampa aqui, tampa ali, tampa aqui, tampa ali, uma hora não Não tem, né? escapa, né? Né? É como você prender uma fumaça, né? Você prende uma fumaça, na primeira brechinha que ela achar, ela vai sair. Então, eu fiquei pensando nesse ambiente que a gente, né, cria para que... vou trazer por causa da música, porque o Analisando o Sangue entenda que tem como lidar com esse sangramento. Que ele não né? vai morrer, né? Exatamente, não vai sangrar até morrer ali. E o analista tem que ter essa certeza interna, que ele não vai sim. morrer. Sim. Sim. Porque se Senão, ele não tiver essa certeza, ele corre a acudir. ele corre. Ele morre junto. Também, né? Ele Também. morre junto. O analista morre. Morre junto. Aí Não. fica só a pessoa ali, o analista foi embora. Ele cai no papel de tampar os buracos, né? Sim, Sim. sim. Tampar os buracos por medo, por alguma insegurança, vai tampando, falta de coerência, vai tampando esses buracos e transborda. E aí a gente pensa na importância de ser analisado antes Sim. de se meter a ser analista. Tem que ser muito bem analisado. Antes de mais nada. Antes de mais nada, análise pessoal. Nossa, muito. Que essa cria esse piso do qual você parte e fala, não, você não vai morrer. Sim. Não. Tá doendo. Eu sei. Tá doendo. Tá bem, mas não vai morrer. Sim. E deixa eu tirar o bolo da fé. Deixa eu falar nisso. E por falar nisso, deixa eu... Sem som. Né? Sem som. Vamos tirar o som dessa festa para... Eu pensei assim, né? Quantas formas tem de sangrar, né? Porque às vezes a gente pensa, o paciente chega chorando, né? Não, tem paciente que chega lá cheio de compra, chega carregado de compras, toda vez carregado de compras. Tem paciente que viaja muito, nossa, como viaja, ou trabalha demais, né? Tem gente que adoece, né? Tem gente que tem as mais variadas doenças e procura, tenta resolver, mas está sempre doente, né? Tem gente que critica, né? Critica a si, critica o outro, né? Porque às vezes a gente acha... Quantas vezes a pessoa não chega e fala, porque eu tenho depressão, chega com um diagnóstico, Sim. né? Ou, eu sou compulsiva, né? E o que é isso? Então, o que é isso? Mas eu tomo remédio, mas não resolve. Né? Não é só remédio. Né? Não é só remédio. Não. Talvez ele seja um bom start, né? Mas se não tem uma análise, a situação continua a mesma, né? Porque é como um sangramento, né? Como a Adriana estava falando, né? Se você contém esse sangramento e ele precisa sair, e ele fica lá, boa coisa não vai fazer, né? Ele está lá, ele está incomodando, ele tem que sair de alguma forma. Lili, enquanto você falava, que existe isso, né? Que traz, bom, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu fiquei com uma imagem de, sabe, bonecos? Não entendi. Bonecos, Sim. bonecas em caixa, rotuladas. Sim. Cada um na sua caixinha. A imagem que me veio é uma boneca, sabe? Uma boneca dentro de uma caixa com um rótulozinho. Eu sou isso, eu falo, eu canto, e eu barará, barará. E aí eu pensei, bom, mas você sangra. Porque o sangramento, ele faz parte da vida, né? E como, às vezes, evitar isso, né? Fica evitando isso, Então, né, fechando nessa caixinha, né? Se fechando nessa caixinha. Sim. Você falando do rótulo, eu penso assim, né? Quantas vezes não é mais fácil ouvir, não, eu sou depressiva. Não, eu tenho déficit de atenção. Né? Sim, porque se coloca dentro de uma caixa e vira pronto, um objeto, uma boneca. Está resolvido, né? Como uma se boneca não, eu sou assim. Não sente, né? A boneca não sente. Não.
ela não entra em contato com isso. Sim. Então, ela não sangra, ela não tem a capacidade de morrer, mas também não tem de viver, né? Sim. Quem não Exato. sofre a dor não sofre o amor. Então, se não há sangramento, se não há sangue, não há vida. É. Essa foi a conversa de hoje. Esse foi o episódio de hoje. Espero você num próximo episódio e agradecendo já a presença da Lília e da Adriane Watanabe e você, ouvinte ou espectador. Até um próximo episódio do Divaneios.